Senhoras e senhores presentes, boa tarde. Nós damos início agora à cerimônia de homenagem ao padre Theodor Amstad. Convidamos para a frente da escultura as autoridades presentes, o vice-presidente da Sicredi Pioneiro, o senhor Mário José Conzen, o presidente da Associação de Turismo e Meio Ambiente de Nova Petrópolis, o senhor Valmor Heckler, o patrocinador das filmagens, o senhor Ademar José Schneider, os padres jesuítas presentes, padre Geraldo Kohlen e o Lino Stahl, a comissão organizadora do 8º encontro e suas esposas, os representantes das comissões organizadoras dos encontros anteriores. Passamos agora a palavra ao senhor Mário José Conzen para fazer homenagem ao padre jesuíta Theodor Amstad e ao cooperativismo. Falar do padre Amstad, para mim, é uma honra muito grande. Mesmo com as minhas limitações, a minha incapacidade, eu não teria nem direito, digamos, para falar de um homem com a expressividade que tinha esse padre. Foi um homem muito à frente do tempo. Eu vou fazer algumas citações dele e depois eu gostaria de ouvir de vocês se alguma delas estaria hoje ainda atual, né? Então, ele teve inclusive problemas com alguns colegas pela visão da frente que ele tinha e pela grande capacidade de fazer uma mediação entre as pessoas. Quando a gente fala de pessoas, é o que está sentido na nossa vida, né? A gente vem para esse mundo com uma única finalidade, no meu ponto de vista, que é para se relacionar, para se dar bem com pessoas, né? E quando a gente faz isto juntos, fica muito mais fácil. E ele tinha essa visão, ele tinha essa interpretação. Embora fosse um religioso, ele nunca abria mão da questão do bem-estar, da questão econômica que as pessoas tinham que ter. Eu preparei um pouquinho por escrito hoje, que eu não queria esquecer nenhuma das principais ações que ele fazia, né? E das principais expressões. Então ele era suíço, nascido em 1851, numa localidade chamada Beckenried, né? E onde ele viveu com a família, uma família bem abastecida, eram comerciantes, e teve muita oportunidade de aprender em função disso, né? Em 1885 veio para o Brasil, em tempos que vieram muitos religiosos para cá, né? Não só padres, como também pastores luteranos. Lá na escola primária, ele provou ser muito hábil em cálculos. Na mercearia com a sua mãe e avó, no piso térreo da bonita casa dos Amstad, que ele aprendeu o empreendedorismo e a contabilidade. Herdou o senso do dinheiro da mãe e a atitude cristã em relação ao dinheiro viveu antes com a avó Josie Christen, após a compreensão da Bíblia. Toda a sua pregação fundamentava-se em 4 princípios básicos: o da cooperação, do comprometimento mútuo, da interconfessionalidade e da interetnidade. Gostava de usar provérbios e parábolas bíblicas, parafraseando sua vida de espiritualidade, que sempre norteava em seus passos e sua conduta. Padre Amstad sempre se manifestou através de palestras, comentários e observações complementares, mirando o mesmo objetivo, o associativismo e as atitudes que lhe são pertinentes e indispensáveis, tais como solidariedade, ajuda mútua, honestidade, trabalho e poupança. Conduzia processos de sinergia entre católicos e evangélicos. Orientou seu trabalho por 3 premissas. A primeira era: o pastor tem de conhecer o seu rebanho. Segundo, o que puderes fazer hoje, não o deixes para o dia de amanhã. Já conhecemos essa, né? E a ordem vem a ser a metade do trabalho feito. Sabemos disso, os bagunceiros, né, não chegam lá. Não. Além do bom humor, energia e vigor nas suas colocações, que eram sempre carismáticas. Dizer o pequeno padre tem razão, ele dizia, sem ação de nada adiantará, nem para mim e nem para vocês.
Assim, melhor tivesse sido se eu tivesse poupado os meus pulmões. Se entendido como verdadeiro, o acertado, o que eu falo, deve ser atacado com vigor. Também conhecido como apóstolo do cooperativismo, né? Foi o criador, foi o iniciador do cooperativismo financeiro, né? Toda essa relação do empreendedorismo, da questão da poupança que ele na época já defendia, e nós precisamos hoje, é um problema tão grande no Brasil, a questão do endividamento, um dos maiores problemas no Brasil que nós temos. Então, além da questão da educação que ele defendia tanto, né? A educação financeira já era um assunto que ele falava nesta época, né? E que continua sendo até hoje a bandeira da cooperativa que ele iniciou aqui em Nova Petrópolis. A cooperativa pioneira faz uns trabalhos insistentes nesta linha da educação, e são projetos maravilhosos que estão acontecendo, se a gente pudesse mostrar para vocês, ficariam impressionados, e também na educação financeira. Muito bem. Sempre tinha uma visão panorâmica. Era o padre que parecia que olhava de cima, né? No Rio Grande do Sul. E ele se deslocava para aquela comunidade, né? E começava a agir. A primeira coisa, ele mobilizava as lideranças locais, que ele tinha um talento extraordinário para descobrir lideranças. Fazia essa mobilização, claro que ele não podia fazer sozinho, né? Ele fazia a mobilização e a partir disso se resolvia aquele problema nesta comunidade, né? Com forte poder de criar um ambiente de familiaridade, empatia, afetividade e referenciais de identidade com intuito e características pedagógicas, sempre presente, que as pessoas tinham que aprender alguma coisa. Ele também é um dedicado escritor, como jornalista e editor de revistas alemãs, como Paulusblatt, muitos de vocês conhecem, né? O Familienfreund, o amigo da família, e escreveu também o Bauernfreund, um jornal que ele informava os colonos em tudo o que lhes interessava nas questões econômicas, políticas, sociais, educacionais e culturais. Conhecedor do nível cultural da educação dos colonos, investiu esforços em publicações que elevassem o nível cultural da comunidade. Divulgava ideias e experiências bem-sucedidas para serem trocadas, mas nada desassociada da vida cristã. Também tinha a cunha de formar uma nova mentalidade entre os colonos. Percebam a criatividade e a capacidade de observar. Escrevia e divulgava um novo conceito dos termos trabalho e colono. Fazia reflexões em relação ao trabalho, Arbeit, dizendo derivar de Armbieten, ou seja, oferecer o braço, empenhar o braço. Baseado numa frase do Antigo Testamento: o Senhor Deus colocou o homem no paraíso para que o cultivasse e preservasse. Deu uma nova mística ao trabalho, que passou a ser considerado uma condição de sobrevivência inerente ao ser humano, e não uma maldição. Deu novas definições ao termo Bauern, colono, tudo para motivar mais os futuros associados de associações e cooperativas. Em 1912, foi o grande idealizador e o maior incentivador do Volksverein. Quanta coisa de nós sabemos o que foi importante em Volksverein. Essa obra foi de uma genialidade realmente. Ajudou tantas pessoas. Tantas pessoas conseguiram desenvolver porque existiu o Volksverein. A gente recebe aqui em Nova Petrópolis depoimentos de pessoas. Eu mesmo, pessoalmente, recebi um dia um depoimento do senhor que foi muito emocionante. Foi lá em São João do Oeste, que muitos conhecem. Um homem que veio agradecer com uma humildade nunca vista, dizendo que tudo que ele tinha na vida, ele devia ao Volksverein. Ele conseguiu a terra dele, ele falava com essa simplicidade. A terra que eu tenho porque foi o Volksverein. E lá eu pude constituir a minha família, e lá eu pude ser feliz. Imaginem isto. Eu chorei muito, e choro até hoje, quando eu lembro daquele dia, quando veio esse senhor me entregar ainda um envelope. Ele estava de chinelo de dedo, e me entregou um envelope, uma doação de R$ 1.250 para a Associação Amstatt, né, para o Volksverein.
e que foi uma manifestação de gratidão. E eu fico me perguntando quantas pessoas no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, né, onde foi uma referência ao Volksverein, tiveram a oportunidade de manifestar gratidão, mas com certeza viveram e levaram para a eternidade esse sentimento. Então, a Volksverein foi uma magnífica obra de promoção humana, onde ele insistiu sobre a participação das mulheres. Falando para vocês, depois me disserem se tem alguma coisa que não é atual. Tá? Como um dos primeiros defensores do ecumenismo, ele também manteve contatos amistosos com os líderes e pastores luteranos no Rio Grande do Sul e trabalhou com eles perto, numa época em que as confissões e credos eram ainda conflituosas. A sustentabilidade também estava em seu programa. Uma nova para cada árvore derrubada deve ser plantada. Naquela época, ele dizia para todos os moradores aqui da beira do rio Caí que não derrubassem as árvores para preservar o rio. Promovia a semana rural para debater temas relacionados com o desenvolvimento rural com especialistas, organizada por padres, pastores e dirigentes católicos e evangélicos. Algumas frases que ele usava costumeiramente. O sucesso e o desenvolvimento só vem com a elevação cultural. A educação é a estratégia do sucesso. Sem conhecimento não há horizonte. Precisamos somar esforços em associações com o mínimo de conhecimento e intelectualidade em condições de identificar e interpretar corretamente os sinais dos tempos. Conhecimentos são necessários para interpretar o mundo e para mudar o mundo. A reflexão tem que ser acompanhada por uma ação. O que um sozinho não cria, a comunidade de todos é capaz. Era o seu lema. Também se dizia o caixeiro viajante de Deus. Tem muita coisa que vocês podem ler. Quem levou o livro vai descobrir outras coisas. Eu leio obras de universitários que fazem trabalhos e buscam e pesquisam. Eu nunca fui um pesquisador. Eu falo as coisas que eu ouço e leio rapidamente, né? Mas eu sou um admirador, né? E eu tenho ele como uma das pessoas, ou a pessoa mais importante que já transitou aqui nesse estado, ou talvez no país do Brasil. Eu o comparo com as maiores pessoas que estiveram no mundo, como Martin Luther King, como Teresa de Calcutá e outros tantos que nós sabemos e que trabalharam aqui em prol das pessoas, dedicaram sua vida incansavelmente, né? E era ainda conhecido como o Kleine Pater, né? O pequeno padre, pela sua estatura. Mas a sua força e a sua energia era inesgotável. Ele trabalhava dia e noite se fosse necessário, né? E sofria com isso muitas quedas da mula que ele levou e se machucou um dia seriamente, né? Que fez com que ele não pudesse mais, desde 1923, caminhar e muito menos andar na mula. Se recolheu para uma cadeira de rodas, mas nunca parou de trabalhar. Trabalhou como professor, como escritor e como uma série de ofícios que ele ainda desenvolvia no Colégio Cristo Rei em São Leopoldo, e assim foi até os últimos dias da vida dele. Eu sou muito grato por poder falar do Padre Amstad, né? Eu me arrepio cada vez quando eu menciono o nome dele, que eu sou um apaixonado pela obra, né? Ele foi realmente um inspirador. E eu me inspiro muitas vezes, ou todos os dias, nele, nessa grandeza, embora eu não alcance nem a unha do pé, né, a menor que eu tenha em capacidade, mas não me impede de que eu o admire e que ele seja um inspirador para mim. Obrigado, meu gente. Obrigada ao Mário por essa bela e instrutiva homenagem ao Padre Amstad. Nós passamos agora a palavra ao Padre Geraldo. Uma boa tarde. Brevemente, gostaria de destacar o que nos pode também auxiliar na vida. Se ouvimos o que ouvimos do Padre Amstad, pode-se deduzir
com certeza, que foi um homem universal. Universal porque nasceu num lugar, estudou em vários outros países por lá, para chegar à nossa terra, à nossa pátria. Universal depois no próprio Rio Grande. Se a gente lê naquele monumento que tem na Praça Amistad, ali são dezenas de cidades por onde ele andou e sempre atuou. Essa universalidade de lugares também se percebe na maneira de viver a missão como jesuíta. Ele certamente, como jesuíta, era um homem de Deus, mas ele traduzia este ser homem de Deus sensível, constantemente próximo dos seres humanos, filhos desse Deus, de quem ele se fez generosa, universalmente e de uma forma muito criativa, servo destes filhos do próprio Deus. A universalidade no lugar, no deslocamento e nas missões. O ser constantemente sintonizado com Deus e a realidade das pessoas, especialmente dos colonos, no caso. Para que quem ele fosse encontrando pudesse encontrando-se, trabalhando conjuntamente, encontrar modos melhores de viver esta filiação e, portanto, também a fraternidade nas comunidades. E finalizando, acredito que, como ele, muitos outros homens e mulheres que podemos conhecer na história e possivelmente naquelas pessoas ou entre as pessoas que nós conhecemos, quem é forte e é brilhante, ou é criativo, também sendo padre, também sendo empreendedor, terá tido muitas dificuldades. Mas a fortaleza própria de homens de Deus, imbuídos do Espírito Santo, é que fez com que o que ele começasse em muitos lugares, ele levasse a cabo nestes muitos lugares. Que assim seja para todos nós também. Passamos agora a palavra ao coordenador do 8º encontro, o senhor Reni Luiz Stahl. Bom, ao entrarmos nesse parque, nós tivemos bastante perguntas, né? Cada um pensou coisas diferentes. Mas esse parque, o que significa, como surgiu e tudo mais. Então eu convido o Valmor Eckler para nos dar uma explicação a respeito de como surgiram os recursos e tudo mais. Pessoal, então, inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Para nós é uma imensa alegria de receber todos vocês aqui. E como o Reni já disse, talvez muitas perguntas de como surgiu o parque, o que é isso daqui, né? Então, o parque ele nasceu com o principal objetivo de resgatar a história da imigração germânica da região. A gente fala germânica porque nós temos aí vários austríacos, suíços, né? Pomeranos, prussianos e entre outras origens, né? Então, mas todos eram alemães também. Então nós falamos germânicos por essa conveniência, né? Então, para isso, inicialmente, nós montamos um roteiro histórico e cultural com a ajuda de vários historiadores aqui da região, dos quais uma pessoa que me ajudou muito é o seu Ovidio Hillebrand, que está aqui presente, que é um grande historiador, uma pessoa que eu tenho grande admiração. Então, com a ajuda desses historiadores, nós montamos um roteiro histórico e cultural, e esse roteiro, depois de pronto, ele serviu de base para 3 escultores gaúchos contar essa história por intermédio de esculturas, escrever elas nas pedras, né? Um desses escultores, até eu vou nomear também, vou pedir licença, o Cristóvão Hullen, ele esculpiu aproximadamente a metade dessas esculturas, essas um pouco mais de 80 esculturas que compõem nosso acervo, e ele ainda continua esculpindo, né, tanto em pedra como em madeira, aqui para o parque, tá? O segundo escultor é o Rogério Bertoldo, ele é lá da região de Nova Palma, né, da 4ª colônia, próxima a Santa Maria. Ele veio de lá para cá, morou um tempo aqui e esculpiu praticamente a outra metade das esculturas. E ainda uma obra foi esculpida aqui em Pareci Novo, pelo Rodrigo de Azevedo.
Ele esculpiu essa obra lá, que depois de pronta a gente trouxe ela para cá para compor o acervo. Todas elas foram feitas em arenito, né? E o parque ele demorou 4 anos para ser montado, até que a gente conseguisse abrir ele à visitação, né? E está aberto, agora essa semana nós completamos 4 anos, assim, com muita alegria e satisfação, então, dia 14 de novembro. Uma coisa, acho que bem interessante de falar também, ele está dividido aí em 5 espaços, onde o primeiro espaço, daqueles cenários na parte inicial, falam um pouco da saga desses imigrantes. Por que eles saíram da Europa, a viagem de navio, despedida, a chegada ao Brasil, até chegar então aqui na nossa região. Ele é contado por 8 cenários. O segundo espaço é o espaço das profissões, então, que fala um pouco das principais profissões que eles exerciam, dos imigrantes que vinham para cá. Então fala um pouquinho, uma curiosidade da origem dos sobrenomes com base na profissão. Eu vi que tem os Schmidt por aqui, né? O Schmidt, né? Então tudo isso também se conta por essas esculturas. O Schneider, né? Então assim por diante. O terceiro eu vou deixar para o final, que é esse que nós estamos. Depois aqui em frente se fala um pouquinho sobre tradições e cultura que esse povo trouxe e de que maneira isso ainda é preservado entre nós. E depois nós temos o quinto e o último espaço, que é o espaço dos animais, que ele foi feito principalmente para as escolas. Nós recebemos muitas escolas, então para as crianças uma maneira um pouco mais lúdica de aprender. Então tem no meio do bosque tem uma trilha dos animais que representa os animais selvagens que esses imigrantes encontravam quando chegavam aqui. E esse espaço aqui, que na verdade é o terceiro, nós chamamos de espaço dos pioneiros. Aqui por imagens ou fotos de imigrantes pioneiros que a gente conseguiu resgatar, a gente fez uma representação dos rostos desses pioneiros. A gente fala que é uma homenagem às pessoas que plantaram as sementes da onde nasceu e germinou a cidade de Nova Petrópolis, ou toda a nossa colônia germânica que nós temos aqui na nossa região. Onde eu fico muito honrado também de ter a figura do nosso querido padre Theodor Amstad, que também foi um dos pioneiros, como foi muito bem falado pelo seu Mário Konzen, a importância desse padre, a importância do padre Theodor Amstad no desenvolvimento de nossa região. Aqui vocês vão ver pessoas mais simples, desde agricultores, mas a gente julga que todos eles foram muito importantes para estruturar essas colônias, para nós termos o que nós temos hoje, né? Então, acho que, dito isso, só para vocês terem um pequeno relato do que é o parque, né? E agradeço, tá, mais uma vez a presença de todos, e a gente está sempre à disposição. Agradecer também olha aí, ó. Pessoal, depois da inauguração também o Reni nos procurou e disse: poxa vida, eu tenho meu antepassado que também poderia ou deveria de estar aqui. E a gente sabe que nós não temos todos os pioneiros, até porque a gente não conseguiu as informações ou fotografia deles. Aí o Reni nos trouxe a imagem tanto do Augusto Stahl, que é esse aqui em frente, aqui, tá? Ele foi feito pós-inauguração, e o casal Neer. Aquele ali até um espaço novo que foi criado, porque eles têm uma história muito interessante da maneira com que eles se conheceram. Se me permite, Reni, o Neer, ele era um marinheiro que trazia imigrantes, então, para colonizar a nova colônia aqui no Brasil. E numa dessas ele se apaixonou por uma bela imigrante, jovem imigrante que vinha para cá. Então ele abandonou o trabalho dele e veio com ela morar aqui em Nova Petrópolis. E lá então também está representado o rosto do casal, né? Então também é uma homenagem bem bonita e interessante aí também, né? Então, Reni, agradeço a oportunidade, seu Mário, belíssimas palavras. E uma pessoa que eu não poderia deixar de externar a minha alegria em receber aqui, seu Padre Lino. Nossa, maravilha, seu Padre, assim, o exemplo que o senhor é para todos nós. Sim, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui também. E obrigado a todos, tá bom, pessoal? Obrigado. Bom, amor, nossos agradecimentos pela parceria. A comissão organizadora e também a de Santa Cruz, que confiou para nós, né, a missão de desenvolver
Logicamente, a gente teve muito apoio, e a minha filha, meu filho, minha esposa, né, as esposas dos outros participantes, né, e eu gostaria de chamar aqui o Padre Lino, em função de que aqui os pioneiros, né, mais ou menos essa parte ali, elas são pessoas que viveram na mesma época, eram vizinhos de comunidade alguns, mas eles eram cunhados entre si, muitos deles, né? Um casado com a irmã do outro, né? Então, o Padre Lino talvez possa expressar para nós um pouco que é o único que tem o seu avô aqui, nesses pioneiros, né? Que é o Augusto Stahl. O Padre Lino saiu da linha imperial em 1927 e foi para Porto Novo, né? Porto Novo, os Stahl migraram todos, né? E eram muitos, aí eram os pioneiros aqui na volta da igreja, ali, essa área era tudo deles, né? Então eu acho que o Padre Lino pode nos talvez explicar o que a pessoa sente, né? Sendo um neto desses pioneiros. A história não é tão antiga assim, né? Nós que somos novatos, né? Boa tarde a todos. Bem, da história, não sou tão familiar com a história que aconteceu. Eu apenas sei que nasci naquela casa que fica lá diante da igreja, que ainda hoje existe, porque meu avô morava lá, e depois meu pai tinha uma venda, e a família ia crescendo, quando eu tinha 10 filhos, então meu pai, ouvindo que lá Porto Novo era um lugar maravilhoso, então ele decidiu mudar para Santa Catarina. Ele deixou tudo, e em Santa Catarina nasceu mais uma, portanto eram 11 que nasceram dessa família. Bem, da história daqui, eu admiro, primeiramente dou parabéns por essa iniciativa de fazer este parque, que é uma coisa única. Eu não sei se no mundo existe um outro parque assim com esse sentido. De parabéns quem inventou e que tenha muito sucesso, certamente vai ter. Da parte do sentimento de imigrantes, também ouvindo toda aquela história do Padre Amstad, ou também dos meus antepassados, os imigrantes têm uma grande influência, e isso não podemos esquecer. Hoje em dia, quando há muito refugiado, muito imigrantes de toda parte, então lembrar-nos como os imigrantes podem ser de grande valor para um país. Como neste caso, os que vieram da Alemanha deram um sentido muito típico, que é cultural, também da importância da educação e do trabalho sério, em todo sentido. Por isso, devíamos ter um coração aberto quando ouvimos que há outros que vêm de outros países, talvez refugiados, para nós ter esta compreensão. É uma lição que eu acho que podemos aprender. Como descendente bastante próximo do Padre Augusto Stahl, claro, não me lembro dele, porque quando eu saí aqui da linha imperial, eu acho que tinha 4 anos. Os 4 anos acho que fica muito pouco. Portanto, eu podia falar só daquele que eu vi depois. Mas a mudança para Santa Catarina também deu um sinal muito bom para aquela região de lá. Porque meu pai era o filho mais velho, tinha uma tia que era mais velha, mas os homens, meu pai era mais velho da família da Augusto Stahl. Então, também os outros seguiram fora de 2 irmãos mais novos. Otto, que era médico em Não Me Toque, e Felipe, que foi a Porto Alegre, enfim, mas os outros seguiram. E todos eles foram lá para Itapiranga. Portanto, aqui quase esvaziou a família Stahl. Mas, da parte, não sei o que podia falar de outra dos imigrantes.
Em todo caso, muito obrigado pelo interesse e muito obrigado por se lembrar também dos meus antepassados. Obrigado, Padre Lino. O Padre Lino representa no Campus Party da primeira turma, 1937, né? Eu quero chegar assim, como Padre Lino, nos 95 anos, né? E o Padre Amstad, ele fez 180.000 quilômetros com suas mulas, né? Aqui no grupo nós temos 2 pessoas que fizeram os caminhos de Padre Amstad em 2012, né? Quando saímos no dia 6 de novembro de Cerro Largo, portanto, hoje, dia 17, estávamos em Espumoso, mais ou menos tínhamos feito a metade do caminho, né? Fizemos 800 quilômetros, 22 dias em cima do cavalo, né? Estava o Mauro e eu, né? O Tordilho que eu tenho, ele já fez, eu já fiz com ele, e claro, ele comigo, 12.000 quilômetros, né? Estou bastante atrasado em relação, né? Mas, chegando na idade do patrono da nossa família, eu vou chegar lá, viu? Eu quero ressaltar um pouco o espírito ecumênico do Padre Amstad. Ele era um jesuíta, e a gente sabe que em 1555 os jesuítas foram para a Alemanha para conter o avanço do protestantismo. E ele chegou aqui e teve essa visão de que para construir o Bauernverein era importante ter todo mundo junto. E eu li um episódio, não me lembro agora onde foi exatamente, talvez em Feliz. Eles iam criar o Bauernverein lá, e então houve uma missa que o Padre Amstad estava rezando, e a igreja estava lotada até as goelas. E quando terminou a missa, tinha uma multidão de luteranos maior do que os católicos que estavam dentro da igreja. Então, para ver a capacidade de união que ele tinha. E eu posso dizer o quanto isso era complicado naquela época, porque o meu avô materno era protestante e casou com uma católica. Ela, Ana Kuhn, nascida na Picada Café, foi desprezada por todos os parentes porque casou com um protestante. E ele foi desprezado por todos os parentes porque casou com uma católica. Né? Então, isso... E uma outra questão que me chamou muito a atenção no Bauernverein, os sócios, eu li em Venâncio Aires que por mês eles tinham direito a retirar da biblioteca do Bauernverein 28 coisas diferentes de leitura, seja jornal, livros, etc, etc, etc. Então, o pessoal era pobre, mas não era burro. Eles liam. Então, essa questão de buscar o conhecimento era uma questão muito incentivada. E até digo o seguinte, se a gente for estudar a imigração alemã, muitas das pessoas que vieram para cá, eles não tinham mais terra para plantar, não tinham mais emprego na Alemanha, mas eles tinham bastante conhecimento, eles sabiam ler bem, porque durante a ocupação francesa, aquele pessoal todo do Hunsrück e do Saarland, dessa região do lado esquerdo do Reno, que foi a maciça maioria que veio inicialmente, eles, durante a ocupação francesa, foi criada a escola básica de 6 anos. 6 anos, independente da condição social. Então, pela primeira vez, todas as pessoas tinham direito à escola de 6 anos, escola de qualidade, e que eles só saíam da escola se soubessem não só ler e escrever, mas soubessem assimilar o conteúdo de um livro. Então eles liam muito sobre a América, sobre o Brasil, e isso foi com que lhes deu coragem de ter o sonho, de sonhar em construir uma nova vida. Parabéns aos idealizadores aqui desse parque, que é espetacular. Obrigado.
Obrigada, Jéssica. O vídeo. Preciso fazer uma ressalva, né? Eu esqueci de agradecer o vídeo, né, que nos dá o apoio local, porque da comissão coordenadora ela era o único aqui da linha Imperial, né, hospedando o Padre Lino, ao casal o Nelson e a Guida, que estão levando o Padre Lino, né, que é o patrimônio da nossa família. Não podemos entregar a estranhos, né, ao Mário, que nos recebeu tão bem no museu e fez aqui a homenagem ao Padre Amstad, Padre Geraldo, pelo seu prestígio que nos presta, e ao patrocinador, né? Porque depois o Tarcísio Schneider vai fazer um filme que Ademar está patrocinando, e em primeiro lugar desse filme vai ter o próximo encontro, para que nós possamos fazer a multiplicação, mas para isso nós precisamos primeiro escolher a próxima cidade. Então amanhã teremos a escolha, as inscrições das cidades. Depois nós vamos avaliar, né, os anteriores, as comissões anteriores vão avaliar qual vai ser a cidade mais indicada e que oferece uma plataforma consistente, né? Não é aquelas conversas de política, né? E aí nós já sabemos mais ou menos onde tem bala na agulha, né? Então passo a palavra para o vídeo. Muito bem. Qualquer coisa que alguém diga, a gente logo tem outras coisas para acrescentar. Então, eu quero logo cumprimentar esse senhor aí que não conheço, um ex-colega meu, não, vamos se conhecer mais tarde, mas ele falou que os imigrantes eram pessoas cultas, liam muito. E uma vez eu participei, faz pouco tempo, numa entrevista numa rádio aqui de Nova Petrópolis, falei das coisas boas, cultas, das pessoas que ajudaram o Brasil, né? E aí eles me combateram. Não, eles eram ignorantes mesmo, mas me doeu, né? E agora vem um aí que me força. E, de fato, o Amstad, em 1912, tinha o Familienfreundkalender, etc. E antes disso, em 1870, o Deutsches Volksblatt tinha muita cultura. Verdade, nem todos liam. Bom, não quero adiantar mais, mas o que se falou aqui também, o Padre Amstad, a capacidade de unir as pessoas. Uma coisa que preciso mencionar aqui hoje, a linha Imperial, a Sicredi, a fundação, que foram dos 19 que assinaram, mas foram muito mais gente que estava presente, nem todos assinaram. E desses que assinaram, desses 13 eram da origem boêmia, do Império Austro-Húngaro. E 7 eram da nossa família, da minha e do Padre Lino. Da nossa família, 7 que assinaram essa ata. Porque a avó, Padre Lino, o August Stahl, um dos que assinou, se falou das mulheres, ela estava presente. A avó, sua avó, Padre Lino, Teresia Hillebrand, minha tia-avó. Então, não é tão longe, alguém já falou. Essa história não é tão antiga. Tia-avó, irmã do meu avô, irmã do primeiro secretário do Sicredi, o Francisco Hillebrand, professor durante 30 anos lá na escola comunitária da linha Imperial. Veja que gente fina que nós temos aí para recordar. E isso está só em família, não está sendo publicado ainda suficientemente. E esse mesmo professor, Franz Hillebrand, ele veio com 17 anos da Boêmia, já professor formado, de professor fundamental, como se diz hoje. Em 2004, 2 anos depois da fundação da cooperativa, ele foi professor público aqui nessa linha Brasil, aqui. Professor público dando aula em português. Olha que imigrantes inteligentes. E isso eu faço questão, eu escrevo bastante. Não tenho um jornal grande para escrever, mas um dos jornais da cidade. E divulgo muito no Facebook. Acho que para mim o Facebook é uma estação de televisão que cada um tem. Eu escaneio textos, fotos dos antigos livros e divulgo no Facebook, traduzo textos que acho interessante e procuro divulgar a história
que o brasileiro precisa conhecer. E eu sempre concluo, essa é mais um capítulo, uma página da história do Brasil. Como é que chama aquele livro em alemão? Não me vem agora o nome, que esse meu computador aí já é meio fraco. Que os alemães que construíram a nação brasileira. Em alemão, quem se lembra o nome desse livro? Deutsche, die für den Aufbau der brasilianischen Nation. A nação brasileira, todo mundo é imigrante, mas não conhece muito. Quando se fala, então, se insiste muito na pobreza, na ignorância dos imigrantes alemães. No Deutsches Volksblatt, o Folha alemã, dos Metzler, em Novo Hamburgo, e no Família Freund Kalender também, os anúncios de indústrias e fábricas e comércio em Porto Alegre. História do Brasil, trabalho brasileiro. Eu acho que eu falei que chega, então. Isso, se fala qualquer coisa vai longe. Mas então a nossa família está aí, unida, como ele disse que o Padre Amstadt conseguiu somar, e nossos grupos lá foi. Obrigado. O Olavo Freires quer também contar o fogo no canavial. Não, isso é amanhã. Não tem nada de fogo. Boa tarde. Uma coisa que vocês não falaram do Padre Amstadt, que ele tinha esse belíssimo nome em latim para todos nós, que quase todos nós fomos filhos de colonos, que era Pater Colonorum, ou Colonorum Pater. E esse título, evidentemente, que também causou ciúmes entre os jesuítas mais tarde. E dois jesuítas, especialmente, disputaram esse título depois do Padre Amstadt, que foi o Padre Rambo, Balduino Rambo, a sua excelência, o grande intelectual dos jesuítas naquela época, por muitos ainda considerado o maior intelectual que o Rio Grande do Sul já produziu, e o Padre João Senem, que se tornou agrônomo, o Rui Busteira. Ali, em 67, lá na Salvador, assistimos uma palestra do João Senem sobre curvas de nível, que naquela época era talvez a tecnologia mais avançada depois da criação do arado, né, para os nossos colonos. E ele falando de que essas terras lá, em pouco tempo, não ia mais colher nada se não começassem com curvas de nível. Lógico, hoje em dia, com o plantio direto e essas coisas, também inventado por um alemão lá no norte e no oeste do Paraná, essas curvas de nível sumiram do mapa, em grande parte, né? No diário do Padre Rambo, ele cita uma frase onde ele ficou muito furioso com o Padre Senem, porque o Senem estava roubando o brilho dele entre os colonos, e ele disse: isso tudo é coisa daquele mistofistélico Padre João Senem. E o padre, ressaltar também essa questão do enxergar a necessidade do desenvolvimento material que o Amstadt tinha e que os jesuítas depois em parte perderam. Em 1957, uns anos antes do Padre Rambo falecer, o Rambo era dono da Paulusblatt naquela época. Ele tinha um Emmons que digitava o que o Rambo dizia. Aí os colonos foram em 57 falar com o Rambo, mas ele já sabia disso antes, de que esse Paulusblatt se tinha tornado demais religioso. Só falava do sermão do padre e do Novo Testamento e de outras coisas sobre Jesus Cristo e sobre Deus. Eles precisavam também saber como é que engordar um porco e como é que tirar leite da vaca. E coisa que o Amstadt trouxe para os colonos. Por isso ele era o pai dos colonos. E o Rambo recebeu essa comissão que foi falar com ele no Colégio Anchieta, ainda no centro. Colégio Anchieta em Porto Alegre. Anunciaram lá no quarto do Padre Rambo: a comissão está aqui. Aí o Padre Rambo deixou eles sentados 45 minutos. Aí ele desceu, entrou na sala: boa tarde, vocês acham que eu sou o cachorrinho de vocês? A partir de hoje eu não escrevo mais uma palavra no Paulusblatt.
e muito boa tarde, e foi embora, e realmente nunca mais escreveu. E todos nós ainda recordamos com muita saudade, especialmente as histórias em alemão dialeto, que o Rambo publicou no Ignatius Kalender, hoje livro da família, ou Familienkalender, que lá na Duque de Caxias, como é que chama? Isso, ainda publica. Né? E os colonos, com certeza, a maioria de nós que somos de descendência alemã, nos inspirávamos, ou a primeira coisa que em família se lia eram as histórias em alemão dialeto do padre Rambo. Então, só para historiar um pouquinho mais, trazer uma coisa a mais, a minha esposa Susana tem um Speer que está aqui retratado, que é parente, acho que tio, bisavô dela. Sim. As atrações? Não, eu não sei quais são. Bom, pessoal, eles estão liberados, então. Mas quem deseja circular pelo parque, cozinhar mais alguma coisa, obrigado a todos por terem comparecido. Né? Foi uma satisfação muito grande. Tá? Obrigado. Eu queria parabenizar mais uma vez a organização que está promovendo esse encontro aqui em Nova Petrópolis, com atrações culturais muito interessantes, e parabenizar a todos que contribuíram para esse evento até esse momento e pedir que se incentive os próximos encontros, divulgando mais, para que cada vez tenha mais participantes, porque é uma forma muito interessante de a gente interagir depois de tanto tempo. Tenho histórias de viagem de trem de 54 anos atrás, para dividir com colegas. Então é muita história de muito tempo atrás. Por isso, gostaria que mais incentivos desses aparecessem, mais gente se envolvesse, para que aumentasse o número de participantes cada vez mais. Já temos certeza de um outro encontro no ano que vem, ainda não sabemos o local. E quero agradecer a oportunidade aí de estar presente nesse encontro. Bom, meu nome é Antônio Weber, eu tive a grata satisfação de participar em 2017, da programação do 7º encontro do ex-seminaristas do Capesberg em Santa Cruz do Sul. Junto comigo estavam o Renato, o Agostinho, o Luiz, e quero lembrar também o Inácio Aspman, que foi um dos mais entusiastas por esse encontro. Infelizmente ele veio a falecer no decorrer desse ano. E hoje aqui quero elogiar a organização desse novo evento, para novamente festejarmos as nossas conquistas, a nossa formação, os nossos encontros, mas também celebrar e elogiar uma ação de um jesuíta que é do padre Theodor Amstad. E queira Deus que o povo gaúcho, que o povo brasileiro possa se inspirar nas ideias desse padre, e tendo a sensibilidade, a coragem e a sabedoria, e com certeza nós temos um país bem mais feliz. E também desejo que no dia de amanhã a gente possa se organizar melhor para não deixar morrer a ideia desses nossos encontros. Muito obrigado. Prezados colegas e amigos, meu nome é Luiz Lerman, eu sou da turma de 1967 de ingresso em Salvador do Sul, no Capesberg. E em no meu nome e do Querino Schitz, quero agradecer a organização e a maravilhosa recepção e o programa deste encontro, deste ano, aqui em Nova Petrópolis. Junto com o Querino Schitz, fizemos o 6º encontro em Teotônia, com um número menor de colegas, e a gente fica muito contente, porque a cada ano aumenta a frequência e surgem mais ex-colegas, e a gente vai aumentando de novo a informação, a interação de pessoas que nós vimos há tanto tempo que nos são tão gratas. Teremos um novo encontro adiante, em local a ser decidido, e
nos surpreende, nos agrada e nos estimula conhecer a história do Padre Amstad, a história de Nova Petrópolis, a história desse tão importante movimento que ele iniciou aqui no Brasil e que nos é tão importante para que possamos ter desenvolvimento, uma sociedade mais justa, sucesso e felicidade a todos. Parabéns pela organização. Eu sou Astor João Vogt, eu sou da turma de 1967 do Cabasperich. Eu vou comentar aqui como começou esse movimento. Ele começou em 2011, onde durante uma semana nos reunimos entre três, eu, o Bernardino Kerbes e o Gervásio Schitz, e aí iniciamos os encontros que foi realizado em Sapucaia, na casa do Gervásio Schitz, com os seguintes componentes: Flávio Kotz, Flávio Rambo, Hugo Bonen, Gervásio Schitz, Bernardino Kerbes, Astor Vogt, Cristiano Kreff, Reinaldino Gewehr. E este foi o primeiro e que felizmente se desenvolveu na época 8 ex-cabesparianos, e hoje contamos com um número muito grande que felizmente se desenvolveu em função do primeiro encontro e que nós convidamos alguns, e daí se desenvolveu todo esse grupo de ex-cabesparianos e ex-Florianópolis, que hoje é um movimento bem grande. Era isso aí.